Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje, como nós podemos perceber, nos leva a refletir sobre as falsas práticas religiosas, que de certa forma acabam gerando injustiça. E não diferente do Evangelho, muitas vezes no tempo de hoje, nós corremos o risco de termos os mesmos procedimentos daqueles religiosos. E eu me coloco no lugar de cada um deles também, porque é um risco que eu também corro. Muitos procedimentos religiosos acabam vindo disfarçados pelas normas, pelas leis, tradições, que nada mais são formas de opressão. Quando nós utilizamos as normas, as leis, a tradição, para impor a nossa ideia, a nossa vontade, acabamos oprimindo os outros, até mesmo aqueles que não têm o conhecimento das normas, das leis e da tradição que nós muitas vezes professamos. E Jesus, no Evangelho de hoje, ele descreve essas tais práticas, onde ele utiliza a expressão construir túmulo dos profetas, porque aqueles que constroem os túmulos também são culpados pela morte daqueles homens. Pois quem segue tradições religiosas que oprimem ou compactuam com a morte, também patrocinam estas tradições e patrocina estas mortes. E Jesus utiliza desta expressão dura para denunciar e coibir as injustiças que vêm destas práticas. Por isso ele pega pesado no Evangelho, por isso ele usa da autoridade que ele tem para denunciar e coibir estas práticas. No texto do Evangelho de hoje, Jesus fala aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei, aos fariseus e aos doutores da lei. Mostra que eles estão presos à tradição e não se preocupam com a prática da justiça, ou seja, eles vivem a tradição por viver,
mas eles não a encarnaram, eles não a assimilaram em seu coração. Ou seja, Jesus mostrou a cada um deles que eles estavam vivendo muito mais por costumes do que propriamente pela fé e por convicção. Uma prática religiosa neste estilo, ou seja, quando não é vivida pela fé, quando não é vivida pela convicção, ou seja, quando nós não fazemos uma experiência real com Deus e compreendemos todo o sentido da tradição, da lei e de tantas outras realidades, se transforma em uma prática religiosa vazia, assim como Jesus denunciou no Evangelho de hoje. Pois ela não transforma a vida, pois ela não gera uma mudança de vida, não leva a uma verdadeira conversão. Pelo contrário, apenas perpetua procedimentos que escravizam. E além de escravizar, diminui a vida das pessoas. Oprime-se as pessoas, como podemos ver na denúncia de Jesus no Evangelho de hoje. Ele denuncia a dureza do coração de cada um daqueles homens. E ao denunciar a dureza de coração daqueles homens, ele também denuncia a dureza dos nossos corações. Quando cada um daqueles homens, seja os mestres da lei, os doutores, fariseus, eles utilizavam da tradição, da lei mosaica para dominar e oprimir o povo. Eles utilizavam destas tradições para escravizar. Por isso Jesus diz: ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. E muitas vezes hoje basta você ligar os noticiários, as redes sociais, que você vai perceber que muitos hoje também detêm a ciência. Muitos acabam tomando a chave da ciência. E Jesus continua dizendo a esses homens: vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Diante disso, diante desta indagação de Jesus, olhando para a realidade de hoje, essa constatação que Jesus chega no Evangelho é atual. Nos ajuda a refletirmos e a compreendermos sobre as realidades e situações que vivemos atualmente e nos ajuda a verificar se estamos ou não, ou se estamos colocando a ciência a serviço da vida, ou apenas utilizando por interesses pessoais e próprios ou por interesse de uma minoria. O Evangelho de hoje nos leva a refletirmos também sobre a ciência. Aqui Jesus não diz qual ciência é. Provavelmente as ciências teológicas que envolvem toda a questão da lei, toda a questão dos profetas, e as ciências bíblicas. Mas se nós olharmos para a realidade da totalidade ou do sentido da palavra, nós vamos compreender que muitos hoje utilizam da ciência para o bem pessoal e, repito, ou por interesse de minorias. E diante desta indagação de Jesus, nós podemos constatar ou até mesmo nos questionarmos primeiramente. Será que nós estamos preocupados realmente com a justiça? Será que essas pessoas que detêm a ciência realmente estão preocupadas com a justiça? Será que nós, pessoalmente nós, estamos preocupados realmente com a justiça? Ou estamos mais preocupados com as tradições, as rúbricas e os preceitos do que com a caridade e o amor ao próximo?
E aqui eu peço que vocês me entendam, é preciso sim zelar pela tradição, pelas rúbricas e vivê-las bem. Mas de nada adianta viver a tradição e a rúbrica se não colocarmos em prática a caridade e o amor ao próximo. Outro ponto importante da liturgia de hoje está relacionado ao conhecimento e à ciência, como eu já disse, e também à teologia e todas as suas ramificações. Será que a ciência de hoje, será que a busca pelo conhecimento científico está servindo a vida ou está usando a vida para obter lucros? Diante de tantas pesquisas, diante de tanto avanço tecnológico, diante de toda a realidade que nós vivemos, será que a busca pelo conhecimento científico está servindo para a vida ou está utilizando a vida para obter lucro e poder? Basta você olhar na questão da manipulação genética, basta você olhar para toda a área da ética, da bioética e da moral. E esta deve ser a pergunta que deve ecoar no nosso coração. Será que estas ciências estão realmente buscando a vida ou buscando a morte? Ou estão utilizando do conhecimento para o bem da vida, ou estão utilizando a vida para buscar lucro e poder? São questões, sim, éticas, bioéticas e morais. E existe uma grande luta por parte da Igreja Católica Apostólica Romana para que o conhecimento científico esteja sempre a favor da vida. E nós vamos levantar sempre a bandeira da vida e da verdade. Doa a quem doer. Mas, infelizmente, existem aqueles que não estão preocupados com estas questões. E pior ainda, tentam calar a voz profética de muitos daqueles que denunciam tais práticas. Meus amados irmãos, a ciência, a teologia, ou seja, o saber teológico e o conhecimento bíblico, principalmente essas duas ciências, mas também todas as outras, devem estar a favor da vida. Todo conhecimento teológico, todo conhecimento bíblico deve estar a favor da vida, assim também como tantas outras áreas da ciência. Devem estar a favor da vida. Devem estar servindo a vida. E não servindo para a opressão e discriminação dos que não têm acesso a elas. Não são os conhecimentos intelectuais, não é a ciência ou a rúbrica que nos salvam, mas a fé e a prática da justiça, afirma Paulo na primeira leitura de hoje. Somos justificados pela fé, diz São Paulo, e não pela prática da lei judaica. Em outras palavras, podemos dizer, não é o cumprimento dos preceitos religiosos que justificam a salvação. Eles são importantes, sim, mas devem ser resultados da vivência da verdadeira fé. Devem ser resultados da fé e não apenas da tradição. É a fé, o amor, a prática da justiça que vem de Deus, que nos garante a salvação
e nos leva a viver a tradição, nos leva a viver as rúbricas, nos leva a viver os mandamentos, as leis, de forma correta e justa. Por isso nós somos chamados a buscarmos, a fazermos uma experiência real com Cristo, assim como Paulo, após a sua conversão no caminho de Damasco, ele nunca mais foi o mesmo. Ele que era conhecedor, ele que era doutor da palavra, doutor dos profetas, conhecedor das ciências bíblicas. E Deus potencializou o seu conhecimento para o bem, para a defesa da vida. E repito, a Igreja Católica Apostólica Romana sempre vai levantar a bandeira da vida, doa a quem doer. Doa a quem doer. O Senhor nos leva a vivermos esta experiência de fé e de conversão a partir do momento que eu abro o meu coração. A partir do momento que o Senhor entra na minha vida, eu sou capaz de viver a tradição, a lei e as rúbricas de forma coerente e correta, e não simplesmente viver por viver e utilizá-las dela para a opressão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.